Hola chicos, aquí te habla el profesor Gilmar Peruano, profesor de español, y nuestra clase de hoy día va a tratar sobre los pronombres relativos. Hola, vamos a hablar en nuestra clase de hoy sobre los pronombres relativos, los pronombres relativos en portugués. Los pronombres relativos son aquellos que hacen referencia a un sustantivo ya conocido, denominado de antecedente. Então, os pronomes relativos são aqueles que fazem referência a um substantivo que já é conhecido. E esse substantivo que já é conhecido é denominado de quê? De antecedente. Vamos entender essa tabela dos pronomes relativos aqui. Primeiro, determinamos o pronome relativo da seguinte forma: singular e plural, masculino e feminino, para ambos os casos. E aí temos, olha só, que. Primeiro pronome, que. Você utiliza o que para o masculino e para o feminino. Igual acontece no plural. Que a única coisa que vai alterar é o artigo. El que, masculino, la que, los que e las que. Quando falamos de outro pronombre relativo, qual, el cual, la cual, los cuales, las quales. Aí você deve estar se perguntando, mas peraí, por que o de cima está entre parênteses e por que o de baixo não? Porque o de cima você pode utilizar o que sozinho ou el que, dependendo da situação. No caso de qual, você vai utilizar o artigo de qualquer forma. Temos também, quando falamos sobre personas, sobre pessoas, pronome relativo, quem, e o plural, quienes. Especificamente para falar sobre pessoas. Já no anterior, nós falávamos sobre pessoas ou coisas. Quando falamos de cuyo, cuya, cujos ou cujas, estamos falando diretamente sobre o quê? Sobre posse, possessão. Possessão em espanhol. Quando falamos de quantidade, ou seja, falamos de quantidades, temos o seguinte: quanto, quanta, quantos e quantas. E para determinar o lugar, nós utilizamos a palavra donde, onde em português. Que é o mais frequente, se refere a personas ou a coisas. Pode funcionar de sujeto o complemento do verbo, traduzindo o que o mais frequente, o que mais se utiliza na língua espanhola. Ele se refere a quê? A pessoas ou coisas. Ele pode funcionar tanto como sujeito ou como complemento de um verbo. Ele pode complementar um verbo. Observe essa imagem aqui. Olha o exemplo. La chica que viene por allí es mi prima. A garota que vem por ali é minha prima. Você observa que o pronome relativo que está se referindo especificamente àquela garota. O que utilizando o artigo el que, la que, los que e las que. Se refere a um substantivo que já foi mencionado para evitar repeti-lo. Estamos falando de um substantivo que já foi citado para evitar a repetição. Olha só, como se chamam eles? Como se chamam eles? Como se chamam eles? E aí você utiliza o pronome relativo nessa condição. La que ves aqui, Maria. Para você não ter que repetir duas vezes, você utiliza o pronome relativo. La que ves aqui, essa mesma se chama Maria. La que ves aqui, Maria. El que ves allí, Pedro. O aqui, porque está mais próximo, e o ali, porque está um pouco mais distante.
La que ves aquí María y que ves allí Pedro. Lo que se refiere a ideas, acciones o conceptos, jamais a substantivos. Significa la cosa que ou la acción que, a coisa que ou a ação que. Perdi meu celular, lo que me deixou muito triste. Eu perdi meu celular, o que me deixou muito triste. Isso grafica bastante bem o uso do lo que em espanhol. Quem ou quienes se referem especificamente a seres humanos, a pessoas. Minha amiga, quem era escritora, vivia em Colômbia. A minha amiga, quem era uma escritora, morava na Colômbia. Estamos utilizando o pronome, substituindo o nome para não se tornar repetitivo. E nos referimos especificamente a quê? A pessoas, seres humanos. Quais? Você pode utilizar o quais com el, la, los e las. Se refiere a personas, animales o a cosas. Também pode ir acompanhado de preposiciones. Olha o exemplo. Todos estudam para o exame, el qual parece ser difícil. Todos estudam para a prova, que parece ser muito difícil. Então, essa mais ou menos é a ideia do quais. Cujo, cuja, cujos ou cujas denotam posse, denotam possessão, mantêm a concordância com o possuído, nunca com o possuidor. Denotam posse, mantém a concordância com aquilo que possui, mas nunca com aquela pessoa que possui. Exemplo, essa mulher, cujas hijas são todas parecidas, é prima nuestra. Essa mulher, cujas filhas, estamos falando daquelas garotas, são todas parecidas, se você deixar claro que elas parecem muito, é prima nossa. E para finalizar, temos o donde. Característica principal do donde se refere a lugares. Estamos falando de lugares. Se pode substituir em que ou em el cual, ou em la cual, ou em los cuales, ou em las cuales, dependendo da situação. Observa a imagem. El barrio donde nací es ahora ciudad. O bairro onde nasci é agora cidade. Estamos falando especificamente de quê? De um pronome relativo que se refere a um determinado lugar. Donde? Você pode substituir o donde? Sim, posso. El barrio em que eu nasci é ahora ciudad. O bairro em qual eu nasci, ou em que eu nasci, agora é cidade. O bairro no qual eu nasci agora é uma cidade. Então você tem duas formas de poder identificar o pronome relativo. Mas o mais comum na língua espanhola se trata do donde. Espero que vocês tenham gostado da nossa aula. Por favor, dá-lhe me gusta, curta, comparta, compartilhe e se inscreva no nosso canal. E em caso de dúvidas, acesse os links na descrição do vídeo. Hasta la vista!